Eu sou a professora Beatriz, do Método Autodidata, e no vídeo de hoje eu tenho um convidado muito especial. Você pode se apresentar e falar um pouquinho mais sobre a sua plataforma? Claro, sou o Felipe, eu criei aí o Talk and Talk, que é uma plataforma de conversação de idiomas, e eu comecei lá atrás, em 2016, outubro de 2016, e desde então tenho sido persistente, semana a semana. Quando veio a pandemia, começamos a fazer mais horários, e hoje a gente tem aí por volta de 250 horas por mês disponíveis, para as pessoas acessarem 6 idiomas: inglês, espanhol, francês, italiano, alemão e também o português. E eu gostaria de falar sobre um pouco mais sobre a criação, o que fez você decidir a criar a plataforma, porque é uma coisa que eu sentia muito falta quando eu estava aprendendo inglês sozinha, não tinha alguém para praticar, e eu acho que é uma dificuldade maior dificuldade dos autodidatas é ter alguém para praticar. Então, como que você criou? Qual foi a ideia? Como que começou? Assim, antes de até falar da ideia, acho que um contexto da época, acho que é importante. Eu sou formado em sistemas de informação, trabalhei com TI a minha vida inteira, foram quase 10 anos na área. Chegou um momento que eu parou de fazer sentido, a partir de 2014, aí 2015 eu comecei a buscar autoconhecimento, estudar, e aí em 2016 eu abandonei a carreira, e o ano de 2016 especificamente foi aquele ano, né, que o dólar estava subindo, a Dilma estava para sair do cargo, e estava um mundo de incertezas, e eu estava navegando ali, abandonando a minha carreira para começar a dar aula de inglês. E aí, quando eu comecei a dar aula de inglês, exatamente o que você me falou, eu sentia falta de ter pessoas para eu mesmo poder praticar, né? Esse era o primeiro ponto, porque quando você está dando aula, é diferente de quando você está conversando, porque você dá aula, o foco é um. E eu estava no começo de carreira de dar aula, então, assim, eu precisava voltar a ter prática. Eu já morei nos Estados Unidos, já viajei para um monte de lugar, enfim, já tive contato com gente do planeta inteiro, mas já fazia um tempo que eu não conversava com frequência. Então, esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto as pessoas precisam saber que eu dava aula de inglês, ou que pelo menos eu falava inglês. Então, meio que acabou nascendo a plataforma como um grupo de conversação, como existem vários por aí, né? Só que naquela época não tinha online. Ninguém fazia online. O pessoal fazia presencial. Então tinha o meetup.com, tinha muita gente lá. Então, Hostel, aqui em São Paulo, Hostel, Avenida Paulista, Vila Madalena, bairros que recebem as pessoas para praticar inglês, principalmente Hostel, né? Que vem muito estrangeiro e Sim. tal. Então, tinha bastante. Mas online não tinha. E aí eu tinha a terça-feira livre na minha agenda naquela época, à noite, e eu estava conversando com a minha namorada na época, falei assim, pô, preciso criar um espaço para as pessoas conversarem, tem que ser online, e tem que ser de terça-noite, porque é o único horário vago que eu tenho. E aí ela falou assim, pensando no nome, né, ela falou assim, tem que ser um nome, acho que meio que Saturday Night Live, SNL, sabe? Eu falei, pô, Tem uma verdade. sigla, né? Tem uma sigla para ficar fácil. E aí veio o Tuesday, que seria a terça, night, à noite, talk, uma conversa, né? E aí surgiu o Tuesday Night Talks, o TNT. Então, quem conhece hoje como Talk and Talk, ele nunca foi Talk and Talk, ele começou como Tuesday Night Talks. Então, era de terça-feira à noite, comecei no dia 16 de outubro de 2016, e era uma vez por semana. E aí, assim, pensava num tema, do jeito que a gente tem hoje. Pensa num tema, só que eu não preparava perguntas, as perguntas saíam na hora. Você começava a conversar, eu decidia um tema, às vezes eu decidia na hora, e aí vamos conversar. Né? Então, esse tema assim, assada, a pergunta ia surgindo, aí outras pessoas iam trazendo outras perguntas. Só que, assim, o começo foi difícil, né? Tinha pouca gente, não sabia divulgar, não era tão, assim, as pessoas, online naquela época já se usava, mas não é aquela coisa assim, vou fazer tudo online que nem a gente tem hoje. Então, naquela época, para ter 5 pessoas era muita gente, assim, absurdo. Nossa, hoje foi uma noite incrível, porque tinham 5 pessoas, eu e mais 4, digamos, né? Mas, em geral, assim, foi um processo difícil, com pouca gente. A gente discutia, assim, eu trazia temas variados, sobre Dia das Mulheres, tentava pegar essas temáticas da época, falei de política bastante, a gente falou sobre segregação racial, falamos sobre
filmes da Marvel, a gente já tentou aí discutir sobre livro, mas livro nunca dava muito certo. A gente discutiu, eu lembro que a gente assistiu o Black Panther, cada um assistiu, né, o Pantera Negra, mas nem todo mundo assistiu. Mas eu tinha uma pessoa ali que que foram participar sem assistir. E tipo assim, foi com spoiler, né? Eu lembro que eu assisti no dia e aí para poder discutir e tal, né? Poder bater um papo. Inclusive se eu não me engano, foi uma das primeiras vezes que eu assisti um filme totalmente sem legenda, zero. Legal. Porque a primeira vez foi nos Estados Unidos, em Chicago, quando eu morei lá, e que eu assisti 2 filmes. O Harry Potter, o último filme, quando lançou, e o filme Playball com o Brad Pitt, que é um coach de beisebol. Eu não entendi nada, zero. Então, depois aí de quase 5 anos, eu voltei a assistir um filme. A gente discutia coisas assim, já falamos de ética, a gente falava sobre, sei lá, desmatamento, reciclagem, minimalismo, assim, vários temas. A gente tem depois eu consegui pegando os temas antigos e tal. Hoje a gente tem uma base que a gente sabe quais foram os temas, quantas pessoas e tal. Mas lá atrás era bem assim. Ó, gente, posta no Facebook, ó, vai começar, vai ter. E aí a pessoa ia participando. O grupo de Facebook mandava para um monte de gente. E aí eu consegui alguns alunos, né? Não foi assim o que eu esperava, nossa, eu vou lotar de alunos, mas era uma forma, as pessoas, principalmente a minha rede de relacionamento pessoal que trabalhava comigo com TI, eles ficaram sabendo de alguma forma, se não sabiam ainda, ficaram sabendo, opa, ele está fazendo uma coisa diferente, deixa eu ver o que é. Está dando aula de inglês. E aí aparecia um aluno ou outro ali. Foi mais ou menos assim que começou. O legal que eu acho que, assim, por exemplo, você falou que é de São Paulo, então tinha até mais oportunidades de encontros pessoalmente, né, mas não online. Mas para mim, eu moro numa cidade muito pequena. Agora eu estou morando no Porto, né, em Portugal, mas eu vim de uma cidade muito pequena, eu aprendi inglês nessa cidade. Então era muito difícil de encontrar pessoas para praticar, essa era a minha dificuldade. E quando encontrava, não era algo assim, eu entrei, tem um tema, e eu vou praticar de temas diferentes. Então, quando tentava sempre conversar com alguém na internet, em outras plataformas, não tem qualquer tipo de organização. Então, o que acontecia era sempre aquele hi, how are you? E não saía, where are you from? E a conversa era sempre a mesma. Então, você acaba praticando sempre a mesma coisa. E aí, por isso que muitas pessoas passam por isso assim, eu falo inglês, eu entendo inglês, mas eu não consigo falar. Porque quando foge daquele script do que eles estão mais acostumados a falar quando pratica, né, já não consegue. Então, acho que é muito importante isso de praticar temas diferentes para aumentar o vocabulário, para se sentir mais confortável falando de coisas diferentes e não só sempre aquela mesma apresentação, que é o que geralmente pelo menos a minha experiência que eu encontrei em outras plataformas na internet. Eu falo que são 3 temas que, quando você vai num grupo de conversação, você fala sobre 3 assuntos. Você fala sobre o seu processo de aprendizado do inglês, e dentro da plataforma do Talk and Talk é o assunto que as pessoas mais gostam de conversar. Você fala do seu trabalho. Sim. E você fala de viagem. São os 3 assuntos. E fica nesses 3 assuntos. E, obviamente, que uma vez ou outra você consegue encaixar com alguém e consegue desenvolver mais. Mas continua trabalho, inglês e viagens. Exatamente. E aí parece que a gente desenvolve a fala só sobre aqueles assuntos e quando pega alguma outra coisa já assusta, já trava, né? Então, por isso que é bem importante ter essa prática de outros assuntos e também ter um lugar que as pessoas se sintam confortáveis para praticar, né? E eu sempre me senti muito bem recebida nos grupos do TNT, do TNT, e é um lugar confortável, porque também outro problema de conversação na internet, assim, às vezes as pessoas não estão interessadas em praticar idioma, né? Não é uma coisa assim, eu tô lá que eu quero falar, eu quero praticar aquele idioma, mas às vezes as pessoas não estão interessadas naquilo e acaba não dando certo. A conversação você realmente perde mais tempo do que pratica em outras situações. E é interessante você falar isso, porque a gente acabou criando uma comunidade que se ajuda, colabora e se protege, principalmente as meninas. Porque o que acontece, e que eu ouço falar das outras plataformas que acaba rolando, é a questão do assédio, né? Porque aquele hi não é só um hi. Né? Eu, por exemplo, faz 5 anos que eu faço o Talk and Talk, o TNT, eu não recebo hi no meu privado.
Eu Sim, não recebo pessoas me mandando mensagem no privado do Instagram. Hi, não recebo. A pessoa já tem uma dúvida, tal. sim. Eu não e assim, as pessoas falam assim, mas um hi não é nada. Mas se Elas você não recebe um sabem o hi que vem. todo dia recebe um hi de uma pessoa diferente, não é só um hi, só um hello, né? Então a gente Eu comentei sobre isso quando eu fiz um teste de outras plataformas, eu fiz um vídeo mostrando, e aí me perguntaram, tá, mas qual o problema do hi? Não é o problema, mas é que eu vejo o perfil, a pessoa não tem nenhum idioma em comum, não tem nada em comum, por que que ela tá me mandando aquela mensagem? Aí vai ver, é sempre alguma coisa que não é o interesse de praticar idiomas, é sempre pedir foto, coisas assim do tipo, e não quer para praticar o idioma. Quando a pessoa só manda um hi e vê que ela não está aprendendo, não quer nada com português, eu boto ali meu idioma nativo é português, não está praticando nenhum dos idiomas que eu falo, não, isso aí dá para ver, a gente, né, já acostuma de tanto que recebe, então acaba sendo bem improdutivo essa prática em muitos outros, infelizmente. decide um tema exatamente para ter uma organização, porque senão fica uma conversa rasa, ninguém aprende Sim, nada, e a gente traz uns temas assim, tipo, vários temas, tipo, que você às vezes não conversaria nem no seu idioma nativo, sabe? E aí gera uma reflexão, tem pessoas que falam assim, acaba sendo até um pouco terapêutico, que você extravasa, você consegue falar, sim, e dentro do Talk and Talk, o espaço ali, que é a conversação, a imersão que a gente chama, a imersão ela não tem material, não tem gramática, você não vai explicar nada, você não vai ficar corrigindo, porque senão é outra coisa, aí acaba se tornando outra coisa. A imersão é uma conversação real. Não interessa se você vai usar o can certo, se você vai usar o you is, you are, you am, qualquer coisa que seja, não interessa. Apesar de que a gente dá uma ajuda aqui ou ali, sim, né, para a pessoa se sentir confortável, para conseguir se comunicar, mas o mais importante é a mensagem, né? Quem é a Bia? O sim. que ela tem para falar? O que ela está buscando? O que ela quer? Qual que é a resposta que ela vai dar? Interagir, ter essa troca. E aí se cria meio que uma família. Você começa a se tornar amigo das pessoas e a pessoa mora, sei lá, tipo, longe pra caramba. E cria essa conexão, de fato, porque as pessoas estão sempre ali participando, toda semana. Então, E eu participei já de alguns, eu participei um inglês, um alemão, estou tentando participar agora de italiano, vou começar. E foram temas bem diferentes. Então, por exemplo, em alemão foi esportes. Eu não sei muito sobre esportes, mas eu acabei aprendendo várias palavras que eu conseguia entender pelo contexto do que as outras pessoas estavam falando. Então, era muito legal porque era uma pergunta e aí todo mundo respondia aquela pergunta, conseguia ver o ponto de vista dos outros. E todo mundo tem o seu tempo, todo mundo se respeita. Isso é muito importante, porque quando não tem essa ordem, um fala em cima do outro, e aí não consegue, no fim, praticar. Às vezes até em aulas acontece isso, de você passa ali uma hora e não fala nada. Ele, todo mundo é incentivado a ter o seu momento, a praticar. Isso é muito importante. assim, a gente faz um trabalho forte com, assim, como que é o formato, né? Essa eu acho que é a dúvida principal. Sim, Dentro da plataforma, a pessoa entra, ela tem vários tipos de aulas. A que a gente está conversando aqui é a aula de imersão. Na aula de imersão, a gente não tem o papel do professor. Tem uma pessoa que lidera, que está estudando, que é o facilitador ou a facilitadora. Essa pessoa, ela prepara um tema, ela que vai decidir o tema que ela acha interessante, e ela vai trazer as perguntas, para ter como base. A gente prepara 10, mas raramente a gente chega na sexta, sabe? Tipo, mas assim, para o facilitador é interessante porque você preparar 5 perguntas, 6, ok. Preparar 10, você tem que exigir criatividade, vocabulário. Então, o facilitador ali, ele não é nativo, não é fluente, mas ele está doando o tempo dele para ajudar outras pessoas e também para se desenvolver. Então, durante uma hora, você vai conversar sobre aquele tema com aquela pessoa e ela está ali toda semana. Você agenda dentro da plataforma, você escolhe a bandeira, né? Inglês, Estados Unidos. E aí é bem complicado, né? Porque em inglês, vários países falam inglês, aí a gente coloca Estados Unidos. Mas é porque fica mais fácil. O próprio acho espanhol. que é o que o pessoal identifica mais, né? Exato. Então tem o francês, tem o espanhol, tem o alemão, tem o italiano, tem o português. Português a gente coloca a bandeirinha do Brasil. Então, assim,
É porque a gente é uma plataforma brasileira, então acaba, né, tipo, a gente fala português do Brasil, basicamente. Sim. E E dos Estados Unidos também acabamos, os brasileiros geralmente aprendem o dos Estados Unidos. Eu sei, eu vivi na Inglaterra, mas mesmo assim eu aprendi foi o americano, porque é o mais comum, que a gente tem mais contato, né? Então acaba. sim, apesar de que o sotaque britânico, para mim, é uma delícia de ouvir a pessoa falando inglês, né? É muito legal. Mas aí, tipo, naquela uma hora aparece gente de tudo quanto é lugar, principalmente do Brasil, né? A nossa base hoje é 90% de brasileiros, de todos os níveis, fluentes, não fluentes, mais ou menos fluentes, iniciante fluente, assim, tem de tudo, mas tá todo mundo ali conversando, todo mundo com uma bagagem, todo mundo com uma história. E, e aí tem uns 10% que aparecem pessoas de outros lugares, tem gente da Itália, é o Aurélio da Itália, que eu já chamo ele quase de amigo, porque conhece ali, pratica, tem a Kuzaia, que é da Angola, tinha outra moça que é da América Central, esqueci o país, tem o pessoal da Argentina, Chile, tem gente da Colômbia, então você começa a trazer pessoas de outros lugares e você começa a ter essa troca cultural que é tão importante. Então, tipo, o ouvido vai se acostumando, né? A gente ainda não tem os indianos, árabes, russos, mas a hora que esse pessoal começar a descobrir a plataforma, começar a entrar, aí você vai desenvolver ainda mais o listening, né? Desenvolver ainda mais a Eu capacidade acho de que entender. quando eu participei do de inglês, a facilitadora convidou um amigo dela, se eu não me engano, ele era do Egito. Então teve uma pessoa com, a maioria eram brasileiros, mas tinha ele do Egito para praticar e foi bem legal. Foi bem legal. Já teve essa troca no meu primeiro que eu participei. Então, é mais ou menos isso. Eu acho que eu falo muito que mais importante do que aprender o idioma é você aprender a se comunicar e aprender sobre outras culturas também, né? Porque o inglês, especificamente, acaba sendo o denominador comum para o planeta todo. Então, você quer falar com alguém, sei lá, na Escócia, eles falam inglês também, obviamente, mas foi um péssimo exemplo. Mas você vai falar com alguém na China, sei lá, tipo, na Argentina, França, você acaba usando o inglês, né? Sim. É o Então, intermediário, né? Entre se você não fala o idioma do lugar, o intermediário é sempre o inglês. Sempre se as pessoas veem que não é daquele lugar, geralmente já vão e perguntam inglês. Até em Portugal, eu moro em Portugal, falo português, obviamente, mas quando eles acham que eu sou turista, eles não vêm falar comigo em inglês, vêm falar comigo em inglês, em português, eles vêm falar comigo em inglês. Então, por exemplo, às vezes que eu moro no Porto, mas já visitei Lisboa, geralmente as pessoas em restaurante, em lojas, já vinham falar comigo em inglês, inglês. não em português. Cara de gringa, né? Viu que não era de lá. Aí eu respondi É a em gringa, português, né? às vezes continuava em inglês. Ok, então continua em inglês. Mas Sim. acontece. Mas é interessante, dentro da conversação em si, tem muita gente que tem medo, não participa, e aí o pessoal consegue participar de alguma forma dentro do YouTube, né? Porque a gente faz todas essas conversações da imersão, especificamente, a gente faz ao vivo no YouTube, para gerar uma sensação de imersão. Porque, obviamente, você sabe muito bem, não é fácil se expor, não é fácil gravar um vídeo, não é fácil estar ao vivo no YouTube, mas quando você está aprendendo idioma, a gente cria esse ambiente de imersão que é controlado, confortável, seguro, e essa live no YouTube te ajuda de duas formas. A primeira, vai trabalhar esse emocional, né? Tipo, ai meu Deus, eu estou ao vivo, tá, não sei o quê. E também vai trabalhar um trabalho pós, né? Então, você vai poder ouvir você mesmo, ver, fazer um trabalho em cima, se quiser corrigir, né? Aquela coisa assim, de ser protagonista do próprio aprendizado. Aí você vai lá no vídeo, pega e começa a analisar o que você está falando, ou analisar o que os outros falaram, e aprender com isso, né? Uma outra vantagem que foi o que eu vi das lives é porque, por exemplo, eu estou no básico do alemão. Eu nunca pensei em praticar o alemão no nível que eu estou, porque é bem básico. Mas eu fui lá, vou assistir um vídeo da última conversação. E eu assisti e eu percebi, nossa, eu consigo entender tudo. E eu conseguiria responder essas perguntas. Aí eu fiquei, eu acho que eu vou conseguir participar. E eu marquei e participei. Então, é uma maneira de encorajar também quem ainda acha assim, ah, não conseguiria responder, não conseguiria participar. Assiste uma conversação do idioma que você está aprendendo antes e olha assim, ah, eu consigo entender. Tenta responder as perguntas na cabeça e ver assim, ah,
Se eu tivesse nessa situação, eu conseguiria participar? E depois marca participar, porque com certeza, até no básico, eu estou no básico, eu consegui participar e foi tranquilo, claro, ainda estava nervosa, mas consegui participar porque teve esse encorajamento antes que eu já tinha visto, já tinha conhecido algumas pessoas do grupo através da gravação que estava no YouTube. E isso me incentivou, me motivou a ver se eu consigo entender, então vou tentar praticar também. Isso foi muito importante. É fundamental esse processo. Quem está no básico, quem tá com... Às vezes, a gente não faz divisão por nível, né? Nessa imersão, a única coisa, assim, a gente tem até aulas que a pessoa tem acesso gratuito também, e que a gente põe lá, aula para iniciante. Às vezes tem uma pessoa que está no intermediário e já consegue falar inglês, mas ela entra lá. Então, assim, é muito mais como você se sente do que o seu nível de fato. Eu vou fazer uma análise, um diagnóstico, uma avaliação. É importante, legal, mas a gente não faz isso. É tipo, como você se sente? Me sinto iniciante, então participa do iniciante, né? Que é uma aula para iniciante especificamente. A imersão é todo mundo junto, é básico, intermediário, avançado, você não tem divisão nenhuma. A única coisa é que a gente divide as salas, né? Quando tem mais de 10 pessoas, a gente cria 2 salas, ou se acaba tendo mais de 10, por exemplo, 20, a gente acaba criando 4 salas, e aí você tem uma média aí de 4 a 6 pessoas por sala para poder conversar e fluir mais. Então, não fica aquela coisa assim, todo mundo vai falar, de fato. Todo mundo vai conversar. Não tem essa de, eu vou entrar e não vou falar nada. Não, você vai falar alguma coisa. E se você está querendo aprender inglês ou outro idioma, para falar esse idioma, você tem que falar ele. Né? Treinar de alguma forma. Não, né? Não tem como. Não tem como. Eu acho que as pessoas esperam, tipo, eu vou estudar, me preparar, e aí vai chegar um dia que eu vou conseguir falar fluente. Não é assim que funciona. Exatamente. Muita gente espera ter um certo nível de gramática, um certo nível de um livro, né? Que nem é o nível verdadeiro da pessoa, para aí começar a praticar. E aí que vem a Perde complicação, tempo, né? né? Você vai perdendo tempo no Sim, processo. sim. E eu acho que além do tempo, vai conforme quanto mais tempo você estuda e não bota aquilo em prática, você vai perdendo a coragem de começar a praticar e também a memória, porque se a gente não vai lembrar de uma coisa que não usa. Então, uma coisa que eu comentei em vários vídeos também, se você estuda e não bota aquilo em prática, você esquece, não tem como, você só olhar e depois nunca usar. A gente lembra do que a gente usa, então é muito importante praticar, muito importante. Não tem mágica. Não tem. Não tem mágica. E você poderia falar um pouquinho mais sobre as outras coisas da plataforma? Porque eu falei mais sobre a parte da imersão, que eu testei, mas também existem as aulas por níveis. Como é que funciona os outros pacotes? Então, assim, a gente tem feito um trabalho, um teste, é uma plataforma brasileira, né? Eu estou por trás de tudo. A gente não tem ninguém investindo na gente, não tem nada. Inclusive, todas as conversas que eu faço com outras pessoas, as pessoas falam assim, para de fazer de graça. 100% das pessoas que eu converso falam, para de fazer de graça. E a gente fez de graça, e a gente continua fazendo. Só que a gente acabou limitando o acesso gratuito, por quê? Primeiro, porque para a gente manter isso, alguém tem que pagar, e quem paga, né, eu sou a pessoa que está pagando tudo, e tem muita gente que está agendando e não participando, e eu pago quando a pessoa agenda e não participa. Então, eu acabo ficando triste, né, não de chorar, né, mas assim, eu fico, poxa, a gente está fazendo um negócio de graça e tal, então a gente hoje limitou, a pessoa tem acesso a 6 aulas de tudo, de todos os idiomas, então você entra lá no talkandtalk.com.br, você se cadastra, aí você pode escolher lá o idioma que você quer aprender, só para a gente saber um pouquinho mais sobre você. Aí você clica na bandeirinha e vai aparecer as opções. O inglês é o que tem mais coisas hoje, né? Os outros idiomas a gente não tem aulas ainda, mas no inglês a gente tem a imersão, que é todo mundo junto, que não tem correção, não tem material, não tem nada, mas a gente também tem uma aula para iniciantes, em que a gente junta ali até 10 pessoas para misturar um pouquinho do inglês e português, traz o vocabulário para uma pergunta, pega na mão, então, essa pergunta é isso, para você começar a responder isso, vamos treinar essa pergunta, às vezes tirar uma dúvida, né, dar uma revisada em algum ponto, acaba sendo mais quase um modelo de aula. Quase como uma aula, né? Quase como uma aula. Você pode acessar isso de graça também. Aí tem uma aula de speaking, listening, reading e writing, né, para trabalhar as 4 habilidades do inglês: a fala, a leitura, a escrita
e eu sempre esqueço uma delas, mas enfim, as 4, né? Mas Reading, as 4 writing, habilidades. E aí a aula de speaking, por exemplo, ela é uma prática de fala também, só que você tem um professor, você tem um material, então você trabalha vocabulário, tem um tema também, tem perguntas, mas é focado em aquisição de vocabulário, aquisição de expressões, idioms, para você treinar naquele encontro. Então aí você vai poder tirar dúvida, o professor vai poder te ajudar com a sua pronúncia. Só que aí essas aulas são do intermediário para cima. E a gente, tipo, não faz uma análise do seu nível. Como você se sente? Você acha que você é um intermediário? Então participa. Se você acha que você é iniciante, então vai para a aula de iniciante. Mas está aberto para você agendar. Mesmo que você não saiba nada de inglês, se você quiser agendar para participar, está aberto. A gente não vai impedir. Mas ali a conversa vai ser 100% em inglês. Então, o speaking, listening, writing, reading é para isso. Sendo que o reading, a gente deu uma pausa, porque a ideia é montar um book club. Né? Não ser só apenas um reading, mas ser um book club, um clube do livro, em que toda semana você vai ter um trecho, alguma coisa para ler, para discutir e para praticar, focado sempre em aquisição de vocabulário, expressões e praticar. Então, no speaking você pratica a fala, no listening pratica o listening, no book club você vai praticar o reading, mas também você vai ter que falar, e o writing focado no writing. Mas cada aula dessa você pratica tudo, só que você tem um foco maior em cada um. Um foco em cada um. Então, é mais ou menos isso, sempre de 1 hora. A gente tem uma aula de pronúncia, em que você trabalha alguns sons do inglês, né? Trabalha um pouco do stress também, que ajuda um pouco a abrir o ouvido na hora de entender. Tem uma aula de Business English, que trabalha focado em vocabulário, situações de ambiente de trabalho, ambiente corporativo. E aí agora a gente está uma vez por mês fazendo uma aula focada para preparação de entrevista de emprego. Então, E essas aulas todas, elas estão disponíveis gratuitas. A pessoa tem 6 aulas todo mês, ela tem 6. Então, você entrou hoje, você tem 30 dias para usar suas 6 aulas. Isso dá mais de uma aula por semana, né? Então, seria, tipo, uma aula a cada semana e 2 de bônus ali para você usar. E a gente tem também agora, começamos com as conversações individuais, então, de 30 minutos. Então, tem uma pessoa lá, que é um facilitador, uma facilitadora, que vai bater um papo com você. Você só diz qual é o tema que você quer conversar, essa facilitadora vai preparar alguma coisinha ali para conversar, e aí vai meia hora ao vivo no YouTube conversando 1 a 1. Não, a gente começou isso recentemente. Então, essa é a estrutura do inglês. Só do inglês a gente está chegando por volta de 190 aulas disponíveis para a pessoa agendar. E aí, obviamente, que se ela quiser participar de mais aulas, a gente tem um plano básico para ela poder acessar, que ela tem acesso a 10 aulas, ou a gente tem um plano Pro, em que esse plano dá acesso ilimitado. Então, no plano Pro, ela paga R$150 e ela acessa ilimitado, inclusive tem acesso temas e perguntas para ela poder pesquisar. E também é acesso a um idioma ou pode ser mais de um idioma nesse? É tudo. Você paga, você faz um plano e você acessa tudo. Tipo, no Pro, você faz assinatura, você acessa tudo que a gente estiver oferecendo, você vai ter disponível lá para estudar. E a gente colocou também um valor que é um valor acessível, principalmente pela disponibilidade, qualidade que a gente está oferecendo. Você vê outras plataformas, tipo, para fazer 1 hora no mês, você acaba pagando R$150. E aí eles dividem em 15 minutos por semana. Então, basicamente, você vai ter quase 200 horas em um único mês, pagando R$150. E aí, enfim... Principalmente para quem... Nossa, imagina, quem tem disponibilidade para fazer um intensivo e aproveitar ao máximo, consegue... Vou viajar numa entrevista, então eu pego esse mês, vou todo dia, de manhã, tarde à noite, de manhã, tarde à noite, de manhã, tarde à noite. Assim, é muita prática. Então, o foco da plataforma é prática, de fato. Assim, a gente não está ali, não, a gente vai ensinar o verbo to be, tal. Até você tira dúvida, explica, tal, mas o foco não, o verbo to be está aqui, mas vamos praticar o verbo to be, então? Falar, ouvir, coisas assim. E isso é muito bom porque é o que falta, né? A maioria é muito fácil encontrar material de estudo passivo, né? Ensinando como é que funciona, ler como é que faz alguma atividade em inglês, mas para praticar eu sempre achei que foi a minha maior dificuldade aprendendo sozinha.
Então, é muito bom ter algo assim agora que todo mundo possa participar, possa praticar, estando de qualquer lugar, porque é online. Exato, é online. E a gente começou online lá em 2016, e quando veio a pandemia, aí que foi que a gente começou a abrir mais horários, e tá com a estrutura que a gente está hoje, crescendo, continuando crescendo. Então, inclusive, quem quiser se tornar facilitador, você acaba ganhando esse acesso ilimitado à imersão. Então, você como facilitador, você tem algumas vantagens, e além de você estar ali com compromisso toda semana, você tem alguns acessos aí privilegiados, digamos assim, porque você está ali ajudando, você está disponibilizando seu tempo, e você está estudando toda semana. Então, a gente está melhorando esse processo de... Está fechado agora, né? Isso é novembro de 2021, mas a gente vai criar um processo automático, vai fazer uma seleção, e as pessoas vão poder aplicar para serem facilitadoras ou facilitadores. Muito bem, muito obrigada por participar aqui disponibilizar seu tempo para divulgar aqui no canal, para conversar sobre isso e pela plataforma que eu acho muito boa. E o pessoal, quem quiser participar das conversações e também das aulas lá no TNT, acesse o link, eu vou deixar o link aqui embaixo. Quando abrir para facilitadores, também vou deixar o link aqui embaixo, quem quiser participar, só clicar. E até a próxima. Até a próxima. Valeu, gente. Tchau. Tchau.